Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada a todos, independente do momento que vocês estiverem assistindo isso. Infelizmente, o meu computador está horrível para gravar lives, então infelizmente eu não vou poder mais ler o capítulo em live com vocês, mas eu aparentemente consigo gravar um vídeo no OBS. Então eu vou tentar reler o capítulo. Eu já li, deu problema, infelizmente. Eu vou excluir aquela live e vou postar isso aqui para funcionar como uma continuação da leitura de mangás, do mangá de One Piece, tá? Aparentemente eu consigo também reagir a alguns vídeos, mas eu tenho que consertar um pouquinho a forma como eu gravo, que parece que tá bem ruimzinho. O OBS tá horrível, tá? Ou eu consigo um aplicativo que consiga rodar melhor no meu computador para gravar esse tipo de coisa, ou eu só não tenho como. Ah, meu computador está horrível, tá bom? Dada essa pequena introdução, vamos lá ler esse capítulo. Lembrando que eu já li esse capítulo 1116, Conflito, mas eu vou reler aqui com vocês só para ter um capítulo completinho, todo num vídeo só, porque eu não gostei da forma como ficou, tá bom? Então, o capítulo 1116, Conflito, começa com Yamato, história de capa com a Okiko. E aqui o Urashima, eu vi um vídeo, eu também tentei gravar uma reação sobre esse vídeo, só que deu problema também, então eu só vou gravar isso aqui, tá? E aqui a Yamato recebendo remédios e danos da Utsuro. Até aí, tudo certo, ok? E aí começa o capítulo. As armas que afundaram o mundo no mar ainda estão por aí em algum lugar, que é o povo perguntando, vendo as notícias sobre o Vegapunk e se perguntando, será que, né? Uma guerra de 800 anos ainda está acontecendo? Onde? Como pessoas dessa época ainda poderiam estar vivas? É uma sacada genial que o Imusama aparece nesse exato momento e ele aparece vendo uma imagem da Lily, tá? Tipo, Nefertari de Lily. Até onde a gente sabe é a Lily, tá? Tipo, ela é idêntica a Vivi, mas vamos lá. Como essa guerra que ninguém sabe que existia segue acontecendo? E aí, Imu-sama só olhando, sem falar nada. E tem esse Gohan, que eu não sei que é onomatopeia é. E que alguém grita Vegapunk. Eu. Aqui a gente tem o Igaran falando, vendo o retrato de procurado da Vivi. Aí, eu preciso pedir desculpas do fundo do meu coração, mas eu quero que vocês saibam do motivo. Aqui a gente tem o funeral do Cobra com o Shaka e o Pel. Eu queria, eu queria criar uma fonte de energia que fosse a base das indústrias do mundo que está por vir. E essa fonte ainda está inacabada, mas a Mother Flame, a culminação de minhas pesquisas, finalmente chegou na fase de aplicação prática. E tenho plena certeza que algum dia ela se tornará uma energia que poderá enriquecer a vida de todas as pessoas do mundo. E aqui tem algumas pessoas que parecem estar bem na capa da gaita. E todo mundo feliz. E uma pessoa até rezando aqui, né? Porém, num certo dia, roubaram um pedaço dessa chama. E a culpa é totalmente minha. Aí corta, tem a reação dos marinheiros, meio que chocados. Né? A Cyberpool está no meio da ilha, tem fogo por todo lado, é impossível chegar lá. Que tremor gigantesco, Edison. O que aconteceu? A Stussy falando. Eu levei um susto com isso também. E está tudo uma bagunça. O laboratório subterrâneo do Lab Phase e os agentes da Cyberpool caíram. Que problemão.
Não tenho mais como mandar nuvens ilha para o bando do Chapéu de Palha. Peraí, eles caíram como? E aqui a gente tem os membros do Cyberpool e os Serafins, que ainda estão nas bolhas. Outro Gorosei perigoso está indo em sua direção. Por favor, Stussy, fuja. E aqui a gente tem uma construção muito boa da Stussy que eu gostei muito, tá? Edson, posso deixar o Caco fugir? E aquele, né, pergunta, que? E o Edson também. Pode ser que eles sejam punidos. Eu não vou deixá-lo seguir o Chapéu de Palha. E também sei qual será a primeira coisa que ele vai fazer se for solto. Aí o Edson, olhando. Stussy, eu te entendo. Me desculpe. Te fiz passar por coisas difíceis. Ele era seu amigo, né? Desculpe por te fazer traí-lo. E aí o Caco tem o sozinho aqui. E mesmo assim, você ainda nos salvou. Eu sei que você queria ser verdadeira com ambos os lados. Mas ter esse tipo de conflito, título do capítulo, é a prova de que você é humana, Stussy. Ela é uma clone. A clone da senhorita Buckingham Stussy, aquela velha mãe do Weevil. Faça o que achar melhor. Só certifique-se de sair daí viva. E aí ela chorando feliz, certo. Cerca de 2 semanas após a chama ter sido roubada, o céu do reino de Lulúcia se iluminou violentamente. E aqui a gente tem aquela garotinha da história de capa do Ace, que aparece também fugindo de Lulúcia, se juntando a os Revas. E de acordo com as notícias, o reino havia desaparecido sem deixar vestígios. Após isso, logo observei sinais de terremotos em escala global. E aqui o velho da história de capa dela. Como cientista e com orgulho do que desenvolvi, posso dizer para vocês que não há nada além de Mother Flame que possa gerar tanta energia. Aí a reação dele, aquilo foi obra de uma arma ancestral. Alguém destruiu Ludúcia. Aqui no reino do Elisabelo III, o reino de Lulúcia desapareceu. Não recebemos essa informação. Vá logo confirmar isso. Sim, senhor. A chama que eu criei foi usada para ativar uma arma ancestral. Não sei de que lugar isso foi feito e nem quem fez isso, mas o resultado é claro. Eu fui cúmplice de um ato que ceifou inúmeras vidas. E me sinto muito responsável por isso. Me perdoe. O Vegapunk então se ajoelha, pedindo desculpas, e fala: com isso, acabei provando que o desastre feito por pessoas que submergiu o mundo uma vez é possível de ser feito novamente. Aí Vegapunk, não foi sua culpa, não foi culpa sua. E parece que aqui é um reino de neve, né? Ah, então Pluton, e ele é interrompido pelo Kinemon, que Momonosuke-sama. Eu tava vendo no vídeo do Evandro Fusari que ele fala que ele fala, coloca um complemento estranho sobre essa parte aqui, porque com essa confirmação de que é uma das 3 armas ancestrais, a gente já sabe que não é Poseidon, porque a gente sabe que Poseidon é uma sereia. Então só sobra Pluton e Uranus. A gente não tem como afirmar que é Uranus. Só porque Pluton é um barco não significa que o barco não voa, tá? Então, a gente viu o barco do Enel, por exemplo. Então, pode ainda ser Pluton. Não tem nenhuma confirmação de que seja Uranus. Só deixando claro. E aqui ainda, para reforçar que pode ser Pluton, aparece o Crocodile, que estava atrás de Pluton há algum tempo atrás em Alabasta. 3 armas ancestrais existiram no passado. E lembrando que armas ancestrais está sendo colocada entre aspas, muito provavelmente porque elas não são armas. Elas podem ser utilizadas como armas, mas elas provavelmente são ferramentas de terraformação. Transformar a Terra para uma posição melhor, aparentemente.
E Joy Boy estava tentando passá-las para as futuras gerações. Por que ele fez isso? Já não afundamos o suficiente? Então quem é mau e quem é justo? Basicamente, isso aqui confirma o porquê o Vegapunk não tem como dizer quem é o lado certo da história. Por quê? A gente sabe que o governo mundial não é certinho, porque o governo mundial não só participou da guerra, mas hoje ainda não só oprime as pessoas, mas também utiliza as armas. E não tem problema em utilizar as armas. Inclusive, o desejo deles é apagar qualquer chance das pessoas se rebelarem. Então eles não são exatamente certinhos. A gente não sabe qual foi a fagulha. Essa fagulha pode ter sido pervertida com o tempo. Então ainda pode salvar a barra do início do governo mundial. Eu acho que não, mas vamos lá. Só que o Vegapunk, por não saber toda a história, ele se pergunta da moralidade de Joy Boy. Sendo que essas armas ancestrais provavelmente nem são armas. Elas provavelmente só são formas de ajudar o mundo. A gente tem como exemplo a própria Poseidon, porque tudo que Poseidon faz é conseguir controlar ou conversar, se comunicar com os reis dos mares. Ela não é uma arma, ela é só uma sereia. Tipo, se a pessoa não formar quem for a Poseidon, ela não vai causar destruição de nada. Então, é meio que óbvio que a gente não tá falando, que pelo menos o Vegapunk não tá falando puramente não dá pra dizer que o governo mundial é certo. Não, porque ele sabe os problemas e as coisas ruins que o governo mundial faz. Mas ele tem essa dúvida justamente porque ele não sabe qual o sentido de passar essas armas para as futuras gerações. Qual a lógica? Ele não entende ainda. Porque ele não sabe claramente isso. O dia em que tudo isso será revelado virá. E estejam avisados que essa hora chegará quando estivermos perto da submersão mundial. Aqui a gente tem a reação da Otsuru e do Sengoku. Idiota, você vai se engasgar assim. Ele comendo muito mais do que normal. Nhaque, 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 nhaque. E aqui é a reação de algumas pessoas que parece, não sei, não dá para identificar muito bem elas. O século perdido ainda está cheio de mistérios, mas existem aqueles que souberam de toda a verdade. Vegapunk, você vai mesmo falar tudo? Aqui basicamente o Akainu confirma que ele sabe. Ele não é só um pau mandado do governo mundial. Ele sabe da história. Ele meio que confirma isso, né? O que é meio estranho, a gente não sabia. Tipo, a gente não tem muita história dos almirantes, então a gente não sabe o que eles fizeram. A gente não tem uma construção sobre os almirantes. Então, o que falta é desenvolvimento. Mas é curioso ele saber. O bando do rei dos piratas. Que? Piratas? Como assim? E aqui a gente tem os marinheiros reagindo a isso. E Crocus fazendo cosplay de Dragon, mandando suas reticências. E Labum lá no fundo. Como assim são piratas que sabem os segredos do mundo? Isso é muito perigoso. Isso aqui meio que realça aqui a tribo dos Long Arms, né? Isso aqui realça a ideia que eu vi no vídeo do Evandro Fusari, que meio que não importa muito quem sabe a história do mundo. Quem falar vai ser desacreditado. O Vegapunk já está sendo um pouquinho. Tipo, em Mocktown todo mundo tá rindo da cara dele. Muita gente ainda na marinha ou tá muito confusa com a situação toda ou tá duvidando disso. Então, se alguém tão importante e relevante, além de inteligente como o Vegapunk, está sendo duvidado, imagina um bando de pessoas que são consideradas como criminosas, como piratas.
Então é muito curioso isso. Isso aí eu tirei puramente do vídeo do Evandro, tá? Aí a gente corta pra York. Espera aí, Stella, isso não faz sentido. Como você sabe que eu roubei a Mother Flame? Confirmando que foi ela que entregou pros Gorosei a Mother Flame. Cortei a sincronização para que eu não fosse descoberta. E também sei que você é péssimo em mentir e atuar. Basicamente, todos os satélites eles têm uma comunicação direta com o cérebro do Vegapunk, que é Punk Records. E eles vão enchendo o cérebro do Vegapunk de informação. Basicamente, o que ela está dizendo é que ela parou de enviar informações para o Punk Records para ela não ser pega como traidora. Você estava realmente surpreso quando descobriu, né? York, foi você que fez tudo isso? Ele estava de fato puto. Você teve informação sobre a Lulucia e então observou os dados? Qual o significado disso? Quando isso aconteceu? A linha do tempo não encaixa. Então você sabia o que o governo estava fazendo? Se sabia, a história é diferente. Você não faria algo tão descuidado como só esconder o Dendemushi da transmissão. Isso aqui é basicamente a fala da York, né? E aqui a gente vê Egghead queimando, com os barcos aqui ainda na praia, e a cobra preta que mama leite, aqui sugando todos os membros da Cyberpool. A gente não vê nenhuma bolinha do Seraphins, mas eu não sei se ele tá salvando os membros da Cyberpool ou se tá matando eles. Não sei. Gorosei. Eu sei onde está o Dendemushi da transmissão. Tem certeza disso? Tenho. Afinal, eu também sou um Vegapunk. O Dendemushi da transmissão está na Fabrioface, sendo guardado pelo Gigante de Ferro. Nada funciona contra ele. A primeira aparição de Vegapunk, o Vegapunk está preso dentro desse Gigante de Ferro. Provavelmente foi naquele ponto onde ele escondeu o Dendemushi de comunicação. E eu não sei, eu acho que a York ainda não sabe, eu acho que ninguém ainda sabe, dos membros principais desse arco, que o Gigante de Ferro está se movimentando. Mas até onde a gente sabe, ele é indestrutível, né? E ele aparece aqui só andando. Lembrando que ele estava murmurando alguma coisa no início do arco, né? Quer dizer, no início do arco não. Quando ele começou a se mover, ele começou a murmurar alguma coisa. Pedidos de desculpa pro Joy Boy. Porque eles, ao descobrirem toda a verdade, simplesmente sumiram sem contar para ninguém. Isso aqui falando sobre os Piratas Roger. Por que eles não agiram? Rayson. Aparentemente, o Vegapunk é uma K-Popper que está cancelando os Piratas Roger porque eles falaram o nome do seu cantor errado. É brincadeira, tá? Mas parece muito que ele tá tentando cancelar eles no X, né? Quer dizer, no Twitter. A Rei-san, aqui em Sabaori ou Shabond, como você preferir chamar. Eu sempre escutei eles falando Shabond, mas quando você lê é Sabaori, então não sei. Você bebeu demais. Normalmente você não fica tão bêbado assim. E aqui a gente vê a Shaki espancando um pirata lá no bar dela. Eu sou só um velho agora. Vegapunk, você tá falando demais pra eles. Para de falar tanto, seu velho. Não faça isso. Seu idiota, não faça isso. Não roube a diversão dos jovens, né, Roger? Esse capítulo é incrível. Deixa eu trocar de cena aqui e a gente continua a falar. É muito curioso, porque como o Vegapunk ele só está falando uma visão meio que parcial, porque ele não sabe toda a história. Ele mesmo falou, eu só tenho uma parcela, ele não leu muitos poneglyphs.
Ele só sabe uma parcela da história. Então faz muito sentido o Rayleigh falar isso, porque o Rayleigh sabe. Então uma informação, tipo, se você não tem o contexto da informação, faz sentido pro Rayleigh, que sabe todo o contexto, de não falar tudo ainda. Eu não sei se o intuito do Rayleigh é que a pessoa que chegar e encontrar o One Piece vai ter toda essa informação e só aí ela tem que julgar, mas eu acho que o Vegapunk de fato tem que falar, porque o governo mundial está numa situação muito cômoda há muito tempo, então faz muito sentido eles serem incomodados nesse sentido, né? Eu gosto muito desse monólogo do Vegapunk. E mesmo assim, eu ainda compreendo o que o Rayleigh tá falando, o porquê ele tá falando. Sei lá, tipo, ele deu oportunidade pro Luffy de descobrir e mesmo assim o Luffy não quis. O Soap queria, mas o Luffy não quis. Então, sei lá, o que falar, o que pensar sobre. Eu não tenho muita teoria sobre ainda. O que pensar sobre essas informações. Porque a gente tem alguma confirmação. A gente tem confirmação de onde está o transmissor. A gente tem espaço para teorias com o quadro da Lily, que a gente viu lá numa sala florida do Imu-sama. Só que a gente não tem muita coisa fora isso, tá? A gente só sabe um pouco. Então eu tô muito animado. Eu acho que é um capítulo nota 9, 9,5. Acho um capítulo bem bom. Mesmo que seja um capítulo de transição, ele explica muita coisa. E abre muito espaço de teoria. Então eu gostei muito do capítulo. Lembrando, eu já tinha lido esse capítulo. Infelizmente meu computador está horrível. Eu acho que eu tenho que mudar alguma coisa para conseguir fazer. Se eu quiser continuar fazendo live, eu tenho que mudar alguma coisa no meu OBS ou no meu computador para continuar. Ou então, o que é mais impossível ainda, eu tenho que comprar um novo computador, mas eu não tenho uma forma de consegui-lo. Então, se você quiser me ajudar, volta e meia tá aparecendo aqui um QR Code que é meu LivePix. Se você quiser me ajudar, me dá essa forcinha aí. Caso contrário, só assistir já é o suficiente. Comentar, compartilhar com os amigos me ajuda bastante, tá bom? Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês e vou ficando por aqui. Eu espero que dessa vez a gravação não seja afetada. Eu ainda vou ter que passar ela no CapCut para editar, mas é basicamente isso. Vou ficando por aqui e até a próxima. Eu pretendo fazer alguns outros vídeos, tá? Já que eu vou começar a editar vídeos de reação, eu vou fazer logo vários. Então, alguns que eu achar legais, eu vou tentar reagir, tá bom? Inclusive, se alguém tiver alguma recomendação de algum vídeo, comenta aí embaixo, tá? Tchau, tchau. Agradeço e bye, baby.